Quanto aos elementos da comunicação, nós temos 6: emissor, receptor, código, referente, mensagem e canal. Emissor também pode ser chamado de locutor, escritor ou falante, porque é a pessoa que está emitindo. Receptor pode ser chamado de interlocutor, locutário, leitor ou ouvinte, porque é quem vai estar recebendo a comunicação, a informação, enfim. O código é o elemento, é a língua que a gente está utilizando, é a fala, é a escrita, é o gesto, é a expressão. Então é o código. Lembrar que código é tipo, existia um código para saber se estava tipo o gesto de legal, é um código que a gente sabe que tá tudo certo. Enfim. Referente seria o assunto, a situação que eu quero falar. A mensagem seria o conteúdo, o texto, a forma descritiva, a forma mais explicativa sobre o assunto. É o que eu estou falando sobre o assunto. É como se tipo o assunto fosse a manchete e a mensagem fosse todo o texto jornalístico. Exemplo. E o canal é o meio que eu utilizo. É o telefone, é a internet, é o diálogo, enfim. E através desses elementos da comunicação, a gente tem as funções da linguagem, que é expressar, apelar, comunicar, informar, transmitir e referir-se a. Então, como assim? Cada função da linguagem ela está centrada em um elemento da comunicação. Se eu percebo que a mensagem está centrada, que na verdade aquela obra está centrada no emissor, ou seja, está escrita em primeira pessoa, falando sobre emoções subjetivas, uma impressão, uma pessoalidade, será uma função emotiva, uma função de expressividade. Lembrando então que emissor começa com E, emotiva começa com E, expressiva começa com E. Então, desde que a obra esteja centrada no emissor, ou seja, o emissor está falando sobre ele, expressando seus sentimentos, ele está se expressando, ele está falando suas emoções, logo será uma função da linguagem emotiva ou expressiva. Exemplo disso é os diários, onde a gente encontra a função da linguagem emotiva e expressiva. Cartas, biografias, memória, poema lírico, texto poético, depoimentos. Então, sempre que eu estiver falando do meu eu, certo? Em primeira pessoa, será, na maioria das vezes, em grande parte, uma função da linguagem emotiva e expressiva. Falo em maior parte porque a gente também tem que estar atento ao que é mais persistente na obra. Uma obra pode ter mais de uma função da linguagem de acordo com as partes que eu estou lidando, mas aí tem uma que vai prevalecer. Conotativa apelativa é tipo a publicidade, é quando eu quero apelar, é quando eu utilizo aqui a conotação, conotativa, um sentido figurado, eu vou além do sentido da palavra em si, para apelar, para convencer, para persuadir, para influenciar. E eu também vou utilizar versos imperativos. É um vocativo, também dizer você, vem pra caixa você também, vem. Então, quando comparado à função emotiva, a gente percebe que na emotiva era escrita em primeira pessoa. Mas na emotiva, na conotativa, a gente já possui como marca uma escrita em segunda ou terceira pessoa. Temos também a linguagem enfática. Então, a linguagem enfática, ela tenta estabelecer, manter ou interromper a comunicação. Tendo, então, a carga semântica aparente. Exemplos de onde a gente pode encontrar a linguagem enfática, a função da linguagem enfática, nas saudações, na ligação, quando digo alô, tchau, nas expressões boa noite, bom dia, como, por exemplo, também o né,
não sei lá o que, não sei o que, né? Não sei o que, não sei o que, né? É uma forma de tentar manter a comunicação. Quanto à função referencial, que também pode ser chamada de denotativa ou informativa. Denotativa aí, porque ao contrário da apelativa, nesse caso não quer persuadir, quer informar. Então está centralizado agora no contexto, no assunto, na informação, tendo então a linguagem impessoal e em terceira pessoa, tendo um vocabulário objetivo, simples e claro, como por exemplo aula, material didático, texto jornalístico, texto científico, texto técnico e notícia. Quanto à função poética, está focado na mensagem, é uma preocupação com o que está sendo transmitido. É quando eu percebo um cuidado com a estrutura, como por exemplo a métrica, é quando também há um sentido conotativo, palavras e figuras de linguagem, mas que eu percebo que o foco é a mensagem, né? Eu tenho um sentido conotativo, mas não estou tentando persuadir alguém, nem estou falando das minhas emoções em si, mas eu estou cuidando da estrutura com que eu estou lidando. Eu estou fazendo verso, eu estou fazendo métrica. Então eu encontro isso em textos literários, em histórias, músicas, trocadilhos e provérbios. Metalinguagem é quando está focado no código. É quando, por exemplo, eu uso quando eu faço um quadro, onde nesse quadro eu retrato alguém fazendo outro quadro. Ou quando eu faço um poema falando, discorrendo como é fazer um poema. Então é quando eu utilizo a linguagem para se referir a ela mesma. É falar do código usando o código. É explicar a própria língua, como por exemplo a gramática, o dicionário, os manuais, a receita, as poesias que eu utilizo para falar sobre como é fazer poesia, como eu fiz aquela poesia, da onde veio a ideia de fazer aquela poesia, e obras literárias que tenham essa mesma ideia. E para além das funções da linguagem, para além do que a linguagem quer transmitir, fora dela, né, assim, ao redor, paralelo aos ruídos, que pode ser a poluição sonora, quando eu tenho, por exemplo, nesse momento, o som do carro tocando lá no fundo. O paralelismo, que é quando eu tenho pessoas conversando ao mesmo tempo, é o paralelo entre diálogo. É a interpretação, que tipo, dependendo do meu tom, dependendo do código inadequado, eu posso criar eu posso criar um ruído, no sentido de que eu queria falar algo de tal forma, mas acabei falando de outra forma, sendo entendido de outra forma. Então, aí são ruídos da comunicação. Digressão é quando eu tenho uma fuga do sentido do que eu estava falando, e anacolucto é quando eu realmente quebro esse sentido. É quando eu tenho uma irregularidade na visão gramatical. Então, digressão é algo mais relacionado à ideia, ao sentido, e o anacolucto é um sentido quebrado pelas questões de irregularidade gramatical.